boa noite, bem-vindos todos à nossa aula inaugural aqui do nosso curso de Data Science. Hoje eu vou dar uma visão geral aqui, estou colocando um slide para apresentar. Vou dar uma visão geral do que é inteligência artificial, Data Science. No começo, né, a gente vai estar basicamente dividindo o tempo dessa apresentação em dois momentos, né? Primeiro eu vou mostrar aplicações, né? Onde a gente vê inteligência artificial no nosso dia a dia. Acredito que vocês veem na televisão, veem coisas maravilhosas que a inteligência artificial apresenta, né? Na verdade, a televisão, né, o jornalismo coloca assim, e eu vou mostrar justamente isso, né? Não vou mostrar que é uma mágica, então, já começando aqui o assunto, né? O que é inteligência artificial, a parte da apresentação de hoje é para tentar desmistificar um pouco o que essa coisa, né, de inteligência artificial, que não é mágica, mas também não é algo absurdamente difícil da gente implementar no nosso dia a dia, com pequenas soluções, implementar algumas técnicas estatísticas e computacionais, a gente consegue já falar que a gente está usando inteligência artificial. Pessoal, eu vou tentar levar isso como mais um bate-papo, então quem tiver curiosidade ou alguma dúvida enquanto eu estiver falando, fica à vontade para me interromper, tá? Ou manda aqui no chat, eu estou com o chat aberto aqui do lado. Algum problema com o áudio ou travou o vídeo, também pode mandar, tá? Eu tento resolver. Então, o que é inteligência artificial, né? Já dei um spoiler aqui, né? Não é mágica, não é algo mirabolante que também resolve qualquer um dos seus problemas. A gente tem muito essa visão de, nossa, parece que é algo incrível que os pesquisadores, os cientistas estão desenvolvendo, ou então existe muito a visão propagada que a inteligência artificial é algo terrível, malvado, vai destruir nossos empregos, vai substituir as nossas funções e vai nos matar no futuro, né? Na verdade, o que a gente tem hoje em dia é muito problema para fazer tarefas simples. As inteligências artificiais, né? Aqui um exemplo cômico mostrando quando a gente está aprendendo que a inteligência artificial não é tão inteligente assim, né? Na verdade, é uma série de ferramentas que a gente aplica na esperança de tentar fazer com que um modelo matemático estatístico aprenda alguns perfis, né, identifique alguns padrões nos dados que a gente está dando. Claro, aqui eu estou já enviesando o assunto para a ciência de dados, né, que é o nosso curso, mas a inteligência artificial, ela lida com isso. A gente tem que criar um meio automatizado de resolver um problema. Aqui um problema de classificação, né? Claramente, esse modelo não está muito bom. Então, qual o contexto que a gente se insere aqui, né? Então, a gente tem, no decorrer da nossa evolução tecnológica, um acúmulo muito grande de armazenamento de dados. A gente sempre armazenou muitos dados, sejam eles dados históricos de aplicações passadas, informações referentes a resultados de procedimentos, de processos. Então, por exemplo, um banco liberar ou não crédito para uma pessoa e essa pessoa pagar ou não esse crédito num determinado ponto, num determinado tempo acordado. Isso é informação relevante para o banco num tempo futuro. Espera-se que uma pessoa com um perfil similar a essa responda de uma certa maneira que também vai ser igual, né? Essa é a esperança. E a evolução dessa capacidade, nossa capacidade de processar esse volume de dados foi desenvolvido com o tempo, né? Então a gente é capaz de processar muito mais dados hoje em dia do que há 10, há 20 anos atrás. As técnicas também se evoluíram, né? Justamente junto com o desenvolvimento tecnológico para processar, a gente desenvolveu técnicas capazes também de gerar resultados úteis, né? E tudo isso a gente consegue criar modelos mais reais, mais próximos da nossa realidade. E qual foi o objetivo disso? É a gente aumentar o lucro. Acaba sendo melhorar processos que acaba implicando no lado da empresa, né, em reduzir custos que aumentam o lucro. Mas também a gente tem como um objetivo genérico, né, resolver problemas complexos, sejam eles dentro de uma empresa, sejam eles na pesquisa científica, onde a gente quer desenvolver conhecimento humano. Então a gente utiliza essas técnicas, poder computacional e muitos dados para tentar
resolver um problema complexo, seja ele uma classificação, como eu mostrei na imagenzinha cômica do gato, eu quero classificar se tem ou não algum elemento dentro de uma imagem, ou algo muito mais complexo, por exemplo, identificar sequenciamento genético para tentar verificar se uma droga é eficiente ou não para uma determinada patologia. Então, tendo os dados, tendo as técnicas, nós conseguimos aplicar essas técnicas essas abordagens que a gente vai ver hoje, para tentar alcançar um objetivo, né? Resolver um problema. E quais são essas aplicações, né? Que nem eu comentei, essa primeira parte a gente vai ver aplicações. Visão computacional, algo que, por conta do desenvolvimento tecnológico, a gente consegue processar muito melhor do que uns 20 anos atrás. A visão computacional antes da inteligência artificial já existia, né? Mas ela tinha algumas limitações, né? Por conta do desenvolvimento da inteligência artificial, a gente consegue aplicar outras abordagens, né? Além da segmentação de imagens, aqui a gente está vendo uma rua onde a gente tem diferenciado o que é pista, o que é carro, o que é pessoa, e aqui é justamente somente uma fotografia, mas a gente vai ver também num vídeo exemplo aqui, que isso é entrada de informação para um outro sistema num automóvel, por exemplo, para que ele tome decisões, se ele vai acelerar, se ele vai frear, virar à direita, virar à esquerda, e assim sucessivamente. Que a ideia aqui da segmentação é tentar imitar o nosso processo de pensamento. E justamente o nosso processo de pensamento exige que a gente diferencie o que é o que. A gente tem que saber os limites entre pista e calçada para que a gente ande sempre na pista. Limite entre faixas para que a gente ande corretamente nas faixas. Então, a visão computacional lida com também a inteligência artificial aplicada à visão computacional, né? Lida com esse tipo de problema. Uma aplicação interessante o computador, por exemplo, tem um modelo digital, né, chamado Digital Twin, que representa digitalmente esse objeto, no caso o carro aqui, e compare com a versão física dele, real. E aqui a gente está vendo que já tem um pouco do que eu já falei, né, segmentação da imagem, né, o que é cada elemento, capô, para-choque, porta, e ele sabe que nesse para-choque não deveria ter uma marca, e ele consegue fazer isso, né? Aqui são outras tecnologias envolvidas, né? Que nem eu falei, existe o conceito de digital twin, que não é necessariamente inteligência artificial, mas com inteligência artificial inserida no meio do processo, a gente consegue resolver problemas complexos, que é o objetivo da inteligência artificial. Ainda, né, nesse tópico, temos um tema muito polêmico, né, que é o reconhecimento facial. E aqui, não somente reconhecimento, né, a gente tem análise de sentimentos, ou seja, utilizar propriedades das faces, né, dos rostos humanos, para inferir algum tipo de sentimento. Se a pessoa está brava, se a pessoa está triste, e assim sucessivamente. Existem muitas pesquisas também, bem antes do desenvolvimento da inteligência artificial nesse sentido, que tentavam mapear justamente as microexpressões para poder fazer a correlação entre essas microexpressões e o sentimento que a pessoa estava sentindo. O ponto é, a gente, como ser humano, tem limitações na quantidade de informação que a gente consegue processar para fazer isso, né? Então, imaginando que eu tenho 30, 40, 50 microexpressões, qual é a combinação delas que vai me gerar os sentimentos, né? Que eu vou conseguir analisar. É muito difícil a gente criar, por exemplo, um sistema de regras que identifica todas as combinações desses sentimentos para que a gente consiga identificar, na verdade, combinações das microexpressões para que a gente consiga identificar os sentimentos. Então, para esse tipo de problema, onde criar regras torna-se inviável ou até mesmo impossível, né? Inviável simplesmente pela grande volume de regras que pode existir, né? A gente precisa criar um sistema que aprenda sozinho, ou que tenha algum tipo de capacidade de raciocínio que chegue a conclusões. E a ideia é essa, utilizar para aprender sozinho. E aí, colocando aqui um assunto polêmico, não sei se todos conhecem, né, mas a China utiliza em larga escala esse tipo de tecnologia. Eu vou colocar um vídeo rapidinho aqui. China's pursuing an ambitious plan to create an omnipresent video surveillance network. The Shuiliang or Sharp Eyes project aims to extend and integrate. China's pursuing an ambitious. Desculpa, acho que fica melhor eu tirar o áudio.
Aqui é justamente ilustrando isso, né? E tem uns sistemas que eles mostram que eles identificam a pessoa, acompanham a pessoa, colocam uma estimativa de idade, de sexo, e consegue fazer o cruzamento desse sistema que reconhece com bancos de dados, né? E pode ser bancos de dados criminais, para poder encontrar, por exemplo, pessoas que venham a ser bandidos, enfim, procurados pela polícia. E aí tem toda a questão de desenvolvimento de tecnologia, claro, empresas, startups trabalhando com isso, e entra, claro, o assunto de ética, né? E é um assunto altamente discutido, que, claro, por a gente estar desenvolvendo tecnologia, temos que sempre estar atentos a questões éticas e discussões legais do lugar que a gente está desenvolvendo a tecnologia, né? Então, aqui também, né, ele consegue ler a placa do carro e assim sucessivamente. Acompanhar a rota, se vocês estão vendo. Então, aqui era mais para ilustrar que já é utilizado, né? Outra aplicação bem interessante, e aí eu já falo de um projeto que eu tenho trabalhado, né, de identificação, utilização de, por exemplo, imagens médicas para poder identificar problemas, né, doenças, né, pontos, nesse caso aí de, por exemplo, câncer, numa imagem, para tentar ajudar o médico, né, na hora da tomada da decisão dele. Ao invés de ele perder muito tempo, né, ele reduziria o seu tempo de análise utilizando um sistema de suporte como esse. Então, mostrando, né, diversas imagens anotadas, ou seja, apontando onde tem o problema na imagem, no caso, né, a doença, o tecido infectado, a gente poderia treinar uma rede para achar em outras imagens esse mesmo tecido, otimizando aí o tempo do médico na análise. E isso é bem utilizado, existem campeonatos, né, que disponibilizam essas imagens para tentar desenvolver a tecnologia nesse sentido, porque melhoraria bastante a parte de diagnóstico, né? E olhando uma outra aplicação comercial interessante, a gente tem a Amazon Go, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou colocar aqui para vocês assistirem também. Esse aqui vou deixar com áudio, vou colocar a legenda também. Tá bem alto os vídeos, né? Eu vou colocar traduzido automaticamente. Inclusive, essa função, eu já estou adiantando, também usa inteligência artificial. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. Ok, né? Então aqui vocês viram, ele já fala as tecnologias que ele utiliza, né? Visão computacional, deep learning, para resolver um problema complexo, que é tentar tirar filas. Na verdade, tirando filas, você não precisa de atendentes e também corta gastos, né? Aquilo que eu comentei antes. Mas é uma ideia interessante. Só não cheguei a ver se eles expandiram, né, esse negócio. Opa. 4 years ago.
E a parte do nosso dia a dia, né, agora já está muito mais inserido isso, né? Quando eu fiz esse slide aqui, ainda não era tão popular, né? Mas a gente tem os nossos assistentes digitais que a gente fala, por exemplo, no Android a gente tem o Google, até esqueci o nome dele, né? Google Now, não lembro o nome. Mas tem o Cortana da Microsoft e a Siri, né? A gente tem um chatbot, por trás desse chatbot, né, as decisões, a nossa identificação de voz, a geração de voz é feita com técnicas de inteligência artificial. Mas não só isso, né? Essas duas partes, né, reconhecimento de fala e geração de fala, a gente conhece muito bem. Tradução automática é aquilo que eu usei agora no vídeo, né? Então, o áudio passa, ele é traduzido para o idioma destino de maneira automática, com um modelo treinado para isso, para fazer essa tradução. A parte de sumarização automática, por exemplo, eu tenho um texto muito extenso que eu quero sumarizar. Existem técnicas de análise de texto que leem o texto todo, fazem uma análise estatística das palavras mais importantes, por exemplo, né? E gera um resumo baseando-se nessas palavras mais importantes. Por exemplo, assumindo que as sentenças mais importantes desse texto contêm as palavras mais importantes. Aí isso faz bastante sentido. Então, essa sumarização automática é uma técnica que utiliza também inteligência artificial. E extração de relacionamentos é algo bem interessante. Imagina que você tem uma base de dados, né, uma base de conhecimento que tem relações. Por exemplo, pessoa A é casada com pessoa B. Aí você tem uma pessoa nova nessa relação, que é filho da pessoa A. Então, de acordo com esse relacionamento, existe uma probabilidade desse filho ser filho da outra pessoa também. Então, a parte de extração de relacionamentos é criar novas conexões, né? Novas inferências de conhecimento, baseando-se na base atual de conhecimento. Também uma pesquisa interessante. E aí, tem esse vídeo aqui, eu não sei se vocês conhecem, né? De 2018, já tem 3 anos, mas que utiliza um pouco dessa parte de análise de linguagem natural, que é a pessoa, por exemplo, vai fazer uma reserva. Então, ela fala para o Google Now lá, quero agendar um cabeleireiro em tal dia, em tal horário. E aí, essa entrada a gente consegue fazer hoje é colocar essa entrada na nossa agenda. O que ele vai mostrar aqui é o que é feito depois disso. Por exemplo, você coloca que quer fazer um corte em determinado cabeleireiro. E aí, ele faz isso aqui. Eu vou tentar já colocar a legenda também. Já está em português. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Então, gente, esse lado aqui era o Google Assistente. Eu li aqui rapidinho, é o Google Assistente. É a inteligência artificial que reservou um cabeleireiro para a pessoa. E notaram que não é necessariamente uma regra que existe entre essa conversa, porque a pessoa do outro lado é uma pessoa real que não necessariamente sabe que está sendo, que está falando, né, com o chatbot. Então, é bem interessante. Até as pessoas riram quando o Google Assistente falou, aham. Bom, que eu não sei se exatamente isso foi feito real, mas aparentemente tem funcionado razoavelmente bem essa tecnologia. E aí o que a gente conhece hoje bastante também é a parte de carros autônomos, né, que entra aqui na categoria de robótica. Então a gente
utiliza diversas tecnologias, como eu já mostrei num vídeo anterior, para poder para tentar resolver esse sistema, né? Então, eu tenho que identificar onde está a pista, quais são os elementos que estão na frente para tomar a decisão. E, além disso, né, expertise em navegação. Qual que é o melhor jeito de você dirigir? Tem que acelerar mais, menos, controlar consumo de combustível, todas essas coisas que, normalmente, o ser humano pensa, né, quando está dirigindo. Vou economizar um pouco, não vou pisar tanto no acelerador, vou só deixar no motor para descer, não vou acelerar também. Então, são vários processos aqui que têm que ser programados. Claro, algumas regras ou diversas regras têm que ser feitas, né? Mas várias tecnologias de inteligência artificial são utilizadas em subsistemas que fazem o conjunto dessa solução. Essa de imagem a gente já viu, mas também a expertise em navegação faz grande parte da resolução do problema. Tem mais um videozinho que eu também só vou mostrar um trecho. Então, é um vídeo muito similar, né? Mas a gente consegue ver, vou acelerar aqui o vídeo também. A gente consegue ver algumas das coisas que são analisadas em tempo real pela inteligência do carro, né? Então, os elementos de todas as câmeras sendo analisados, né? As informações que ele coloca em cima, né, dos quadrados, tem a legenda aqui, acho que não dá para ver muito bem, né? Mas caminhos, objetos no meio do caminho, as faixas estão identificadas também corretamente. E a pessoa está usando o GPS, né, para ir de um ponto A ao ponto B. Também com cada subsistema vai lidar com um tipo de dado, né, imagem, sensores, e é justamente essa parte da resolução do todo que a gente tem como objetivo final. E essa outra aplicaçãozinha aqui é uma bem interessante, inclusive no último mês esse robozinho já foi para o mercado. Quando eu peguei esse vídeo, ele ainda estava em desenvolvimento. Para quem viu a série Black Mirror, né, e viu esse episódio, a ideia é justamente desenvolver robôs, né, capazes de andar em qualquer ambiente, resolver problemas diversos, né. Obviamente, ou provavelmente, né, existe algum tipo de controle, algum tipo de regra aí, mas ainda assim é incrível, né? Legal. Então, entramos agora numa parte que realmente tem muito impacto, por exemplo, a produção agrícola. A gente sempre, ou de tempos em tempos, né, volta ao assunto do problema de desenvolvimento da produção de alimentos no mundo, que a gente tem um certo limite de desenvolvimento de alimentos e a gente está atingindo por conta do alto consumo e etc. Mas, com o tempo, a gente desenvolve tecnologias para otimizar o desenvolvimento desse tipo dos alimentos, né? Claro, temos grandes problemas de perdas no meio do processo, né? Transporte, por exemplo, né? Mas a ideia aqui é utilizar de tecnologia na hora da produção para otimizar a produção por metro quadrado de terra, por exemplo. Então, utilizando tecnologia que monitora informações como umidade, acidez do solo, nível de cálcio, nível de luz incidindo, e utilizar parâmetros específicos por planta, por exemplo, por fase da planta, tendem a otimizar, tendem a melhorar o desenvolvimento de cada planta, né? E isso só é viável justamente quando a gente sabe, ou quando sabe-se todas as regras desses parâmetros para as plantas. E, obviamente, a gente não sabe. Chega no ponto que fica inviável a gente criar regras específicas por planta, por tempo da planta, para a gente verificar se a gente deve colocar mais água, se a gente deve colocar luz ou tirar a planta da luz. Então, técnicas de inteligência artificial podem ajudar aqui também. E aqui tem um vídeo rápido também mostrando exemplos de fazendas, né, que usam justamente essa tecnologia em Singapura.
Deixa eu só ver se está com a legenda aqui também. Não. Within the facility, we have got different sensors that are operating all the time, 24 hours. They all go back to cloud. So that gives us data, and then we are able to look at temperature, humidity, light levels, CO2 levels, fertilizer, EC, pH, all the different parameters as required for the vegetables to grow can be calibrated. As a farmer or as an operator, you have a lot of information sometimes through checking and analyzing of the water quality and animal health. We are trying to create a program, a software that will help to take all this information from different sources and put it together and give you a better picture of your cultural condition. We have so far not really recovered back our costs because, first of all, we haven't reached to the maximum capacity of production, and the second, the cost of doing this business in Singapore is much more higher than any other place. And for the agriculture and aquaculture industry, the resources are very limited. For example, if my pipe broken, I want to buy certain pipe in Singapore, it's not available. Bom, acho que deu para entender mais ou menos a ideia aqui. Inclusive, a ideia é que inteligência artificial também não é mágica, né? Eu falei que as legendas traduziam em tempo real, mas as legendas muitas vezes não saem boas, justamente porque a gente está lidando com modelos estatísticos e para alguns idiomas, né? Inclusive até para o idioma em inglês, que é o que tem mais desenvolvido, ainda não fica perfeita a legenda, porque são duas inteligências, né? A inteligência de transcrever a fala para o texto e a segunda inteligência é traduzir o texto em um idioma para outro. Então, essa parte é bem interessante de aplicação de tecnologia para tentar melhorar essa parte, controlar os parâmetros, né? E aqui é mais ou menos um mesmo sentido do vídeo, né? Eu vou só tirar o áudio e vou citar. É um vídeo mais institucional, né? Aqui a ideia é utilizar os sensores, né? Tem muito mais sensores numa plantação extensa, usar, por exemplo, drones, e aí misturar essas tecnologias, né, que a gente tem visto ser bastante divulgada, né? Utilizar drones e otimizar processos. A automação na indústria agrícola foi um diferencial para aumentar a produção de alimentos, mas a ideia é tentar otimizar ainda mais, tendo controle fino sobre os parâmetros de produção, né? Aqui já mostrando a identificação de pragas, identificar as fases corretas, né, de cada plantação. A ideia é essa. E, não menos importante também, é a utilização de robôs que atuam de maneira automatizada no mercado. A gente sabe que isso já é muito utilizado, então existem robôs que compram e vendem ações em um intervalo de segundos e microsegundos, que a ideia do mercado é isso, do mercado financeiro, comprar em baixa e vender em alta. E a ideia desse robô é que ele entenda os fenômenos, os parâmetros que identificam quando vai haver uma subida e quando vai haver uma descida. Várias teorias, né, vários estudos já foram feitos, né, existem livros e livros que fazem esse tipo de análises clássicas das linhas de evolução do valor de uma ação. Não sei se vocês conhecem esse tipo de curva, né, que chama candlestick, gráfico de velas, que mostra valor médio, máximo, mínimo.
Então, essas informações uma pessoa pode analisar, no entanto, isso aqui não é exatamente, não vai te dar a resposta sempre correta de quando comprar e de quando vender. E a ideia é ensinar um robô de inteligência artificial a comprar melhor e vender melhor. A ideia é sempre ter um maior lucro, né? Certo? Então, acredito que aqui a gente chegou na primeira parte. Ficou alguma dúvida aí? Vocês têm algum comentário até agora? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte mais densa, que é basicamente o que a gente vai fazer no decorrer do nosso curso. Beleza, gente? Posso seguir? Pode. Pode sim. Legal, valeu. Então, a gente viu agora só a parte da mágica, né? Que eu coloquei o Harry Potter. A parte que é legal, tudo funciona, ou funciona mais ou menos, mas que tem aplicação real. Mas como a gente faz isso funcionar no nosso mundo real? Como eu citei algumas vezes, simplesmente é estatística aplicada, técnicas de estatística utilizando técnicas de computação. E a gente o curso de Data Science já é separado dessa maneira. Primeiro módulo a gente vai aprender a programar, quem aqui já está matriculado ou tem interesse. A ideia é que a gente vai treinar o aluno na linguagem Python para que ele consiga resolver problemas ali simples com a linguagem de programação Python, que é muito utilizada nesse meio. E, no segundo módulo, dá uma bagagem teórica bem forte em estatística para que a gente consiga saber qual é, por exemplo, qual é o modelo melhor para utilizar em determinado problema, se a gente consegue ou não fazer algumas afirmações com relação a esses dados, se a gente pode utilizar os dados, fazer toda a análise estatística de verificação, se a gente, por exemplo, tem confiabilidade num certo resultado, se a gente pode dar, qual o nível de confiança que a gente pode dar para determinado resultado. Então, é a bagagem teórica que é necessária para que a gente consiga desenvolver modelos que refletem a realidade. No terceiro momento é expandir esse conhecimento, né, casando os dois conhecimentos, tanto de computação, visto no primeiro módulo, quanto o de inteligência artificial e estatística, que a gente vai ver no segundo, né? A gente vai começar o segundo módulo com estatística clássica e depois começar a ver alguns modelos que a gente poderia identificar como ser inteligência artificial, né? Que é redes neurais, né? Mas a gente vai ver que tem muitas outras ferramentas também que a gente pode utilizar. E no terceiro módulo a gente vai aplicar isso, né? A gente vai fazer a programação dessas funções utilizando bibliotecas do Python, bibliotecas científicas especializadas em criar modelos de inteligência artificial. E nosso quarto módulo, a gente vai aprender a exibir esses dados, como a gente melhor representa os resultados, né, os dados, para, por exemplo, tomadores de decisão tomarem as decisões de acordo, que a gente consiga expor os resultados da melhor maneira possível. E aí, assim vai ser o quarto módulo do nosso curso, numa visão bem rápida. Então, partindo do princípio, né, vou até dar uma voltada, né, a gente estava falando até agora de inteligência artificial, e inteligência artificial é algo macro, né, é um campo de pesquisa bem amplo, que lida tanto com ciência de dados e várias outras técnicas que implementam que tentam, né, atender essa definição, né, criar sistemas que pensam, entre aspas, né, ou agem como humanos, ou, melhor ainda, né, que ajam racionalmente. E aqui é um problema, né? Muitas vezes o humano não age racionalmente. Porque, imagina num trânsito, a gente dirige de uma certa maneira, assumindo que o motorista do lado vai atuar de uma certa maneira. No entanto, acidentes acontecem. O motorista do lado, muitas vezes, não age como a gente pensaria que ele deveria agir. E esses problemas que a gente tem que lidar na hora de programar um sistema que interage, um sistema autônomo que interage com o ser humano, porque afinal, uma vez que a gente programa a máquina para pensar racionalmente, e existe um ponto humano que muitas vezes não age racionalmente, acaba tendo um conflito. Então a gente não consegue criar regras também que vai assumir, que vai pensar na falha do lado oposto. Então, inclusive, é um dos pontos também da teoria dos jogos, né? A gente sempre joga, a gente sempre toma decisão assumindo a melhor atuação do nosso do oponente ou do jogador do lado. Então a ideia é essa, a gente desenvolver uma inteligência artificial que age racionalmente, que pensa racionalmente.
Um subcampo, né, dentro da inteligência artificial é o aprendizado de máquina, que é tudo bem, eu posso, dentro da inteligência artificial, ter um sistema de regras, também conta. No entanto, e se se eu quiser criar uma máquina que aprenda sozinha, dado uma coisa inesperada, ela atue sem eu ter criado uma regra. Como eu disse, se o motorista está lá dirigindo e ele faz uma curva que ele não deveria ter feito. O que acontece se um carro autônomo tivesse por ali? E o que ele faria? Ele pararia e não andaria mais? Então, ele tem que atuar. Então, a parte de inteligência dele permitiria que ele tomasse uma decisão baseada num negócio que ele nunca viu. E isso a gente tem que ter modelos computacionais que representem o conhecimento. Então, estruturas de dados, a parte de banco de dados mesmo, que a gente mais conhece, né? Como a gente representa conhecimento, como a gente guarda conhecimento. Pode ser um banco de dados, pode ser um grafo, pode ser N elementos, né? Que a gente pode criar, N abstrações que a gente pode criar para os dados, para que a gente consiga representar conhecimento digitalmente. E a parte que eu comentei, né? Aprendizado por meio de dados. Dado que eu tenho uma base de conhecimento, como eu infiro uma ação, ou como eu infiro um novo conhecimento. E uma outra sub-área aqui, aprendizado profundo, ou deep learning, que a gente tem ouvido bastante, né? Eu tentei deixar o mais em português possível. Então, aprendizado profundo, ou deep learning, são técnicas, né? Uma série de modelos específicos que são complexos e eles são feitos em camadas. A gente vai ver no decorrer do curso, né? Mais para o meio e final do curso, que a gente tem a capacidade de empilhar camadas que desenvolvem funções, que aplicam funções nos dados de entrada, de modo que a gente transforma o dado de entrada num resultado da saída em muitas camadas. E o que a gente tem hoje são dezenas, centenas de camadas em modelos ultra complexos que realizam tarefas complexas. Então, a ideia é essa, a gente entrou num subconjunto de aprendizado onde os modelos ficaram tão complexos que a gente criou uma categoria chamada de Deep Learning. E o Deep Learning tem resolvido, com um certo sucesso, vários problemas. No entanto, ele exige muito poder computacional. Como eu comentei na primeira parte dessa apresentação, a gente precisou ter desenvolvido muitas tecnologias, por exemplo, as placas de vídeo, que até uns 15 anos atrás eram somente utilizadas para, por exemplo, jogos digitais ou modelagem 3D. Hoje em dia a gente utiliza para processamento de dados. Por conta de características específicas da placa de vídeo, a gente usa todo o processamento delas para poder treinar modelos complexos. E gigabytes de dados são processados em placas de vídeo hoje em dia. Então, seguindo aqui, né, a gente pode separar os tipos de aprendizado de máquina nessas 4 categorias, né, sendo que uma é combinação das outras duas, a gente vai ver, e eu vou tentar exemplificar um pouco por cima de cada uma. Primeiramente, o que são os dados, né? O que a gente recebe de dados. Muitas vezes o que a gente tem é uma planilhona, ou entre outras coisas, né? Como eu comentei, a gente pode representar conhecimento, né? Os dados de diversas maneiras, mas acredito que se vocês trabalham hoje em escritório, seja lá que área, vocês lidam com tabelas, com a abstração de dados, linha, coluna. Cada coluna a gente tem um tipo de informação, uma propriedade ou feature, como a gente tem vários nomes para a mesma coisa, e em cada linha a gente tem uma entrada ou uma amostra que vai ter os valores das propriedades preenchidas de acordo com a nossa realidade, né? Esses valores podem estar preenchidos ou não, como a gente está vendo aqui, tem uma coluna NA, NA não se aplica, por exemplo, né? Not, em inglês, né? Não se aplica. Poderia estar vazio também, né? Como aqui não tem nenhum exemplo. Mas aqui é uma base de dados de genes, provavelmente, né? C, G, T. E a ideia é transformar essa representação de dados numa outra que me mostre conhecimento. Um jeito direto da gente conseguir isso é criando gráficos, fazendo plot de gráficos. De gráficos. E aí tem diversos tipos de gráficos, né? Gráficos de linha, gráficos de coluna, gráficos de barra, essas representações diferentes, né? Tentando usar um paralelo de gráfico de temperatura, né? Mapa de temperatura, heat map, dendogramas, não sei se todos conhecem essas palavras-chave, mas são meios de visualizações de dados que a gente vai ver no 4º módulo. Então, meios que a gente tem de pegar esses dados
trabalhar eles de um jeito para mostrar de outro que a gente consiga entender de uma maneira mais rápida, porque aqui eu não estou entendendo nada. Eu teria que fazer agregar os dados com somas, médias, desvios, para poder ter algum conhecimento. De maneira gráfica, eu bato o olho e já poderia entender. Nesse caso, se eu soubesse do que se trata esses dados. No caso, eu peguei imagens para exemplificar e não tem correlação, tá? Então, em um segundo momento, a gente quer processar esses dados, né? A gente quer trabalhar com eles e entra a nossa parte de cientista de dados. Tendo conhecimento computacional, tendo bases estatísticas fortes, a gente tem que entender um pouquinho do mercado, do trabalho que a gente está, da área que a gente está inserido, para poder trabalhar nos dados. Uma vez que a gente tem os dados categorizados, ou seja, eu tenho essa planilha de dados aqui, com as minhas informações de entradas, ou as features, e uma coluna, que é a que eu tenho interesse, por exemplo, se isso aqui fosse a ocorrência, uma base de dados com a ocorrência de câncer de pulmão, dadas as informações genéticas da pessoa. Então, eu tenho várias informações genéticas da pessoa, e se ele teve câncer aos, sei lá, 50 anos, por exemplo. Então, a coluna que eu tenho de interesse, que estaria aqui, é ter câncer aos 50 anos. Isso aqui seria uma base de dados gigantesca, com diversas pessoas, com essas informações armazenadas, e a coluna falando se essa pessoa tem ou teve câncer nessa idade. Se aparecer uma pessoa, meu interesse se me aparecer uma pessoa nova, e eu coletar essas informações, eu consigo prever se ela vai ou não ter câncer aos 50 anos? A ideia é essa. Então, esse tipo de problema, quando eu tenho na minha base de dados uma coluna histórica, uma coluna na minha base de dados histórica, que me fala isso, né, eu guardei essa informação, a gente está lidando com um tipo de problema chamado de problema com aprendizado supervisionado. Um problema supervisionado, porque eu tenho a resposta, eu consigo treinar o meu modelo mostrando exemplos. Então, eu vou mostrar minha base de dados diversas vezes, o meu modelo vai tentar inferir correlações e eu vou conseguir, colocando valores de entrada, eu vou conseguir uma resposta. Vai ter ou não câncer com um certo intervalo de confiança, com uma certa probabilidade de confiança. Então, a ideia é essa, uso de dados já categorizados, e a gente vai colocar em funções com entrada e saída. Eu coloco alguns dados de entrada, que são os mesmos que eu utilizei para ensinar o meu modelo, né? E eu vou obter uma saída, que é a resposta que eu queria. E é justamente isso. Eu treino ele, né? Que é a palavra-chave, né? Treinamento. Um algoritmo treinado vai ser capaz de, para um novo dado que ele ainda não viu, me dar predições. E aqui, predições é justamente a parte que volta a parecer mágico, mas na verdade é um cálculo estatístico que ele vai falar, dado todos os outros dados, né? O mais provável que aconteça para esse novo dado que você está mostrando é dar uma determinada saída. E aí, o que a gente utiliza, geralmente, né, são essas dois tipos de tarefa, né? Classificação e regressão. Classificação eu tenho um número limitado de opções para a minha resposta, né, para a minha saída, por exemplo, numa base de dados de pagamento, né, de banco, né, default, quem conhece o termo. Então, eu vou ter, nessa base de dados, clientes que pagaram e clientes que não pagaram. Para todas as entradas nessa base de dados, eu só tenho duas possibilidades de saída. Se o cliente pagou ou se o cliente não pagou. Então, eu tenho um problema de classificação. Agora, em problemas de regressão, a gente tem uma saída contínua, digamos assim. Eu tenho um infinito número de valores possíveis na resposta. Então, por exemplo, você quer prever qual vai ser a temperatura daqui a 5 horas. Você não tem um número limitado de opções. Você tem um número contínuo, pode ser 20, tá bem quente agora, né? Sei lá, 25 graus, 25,5, 26,3. Então, é um número contínuo. A gente não está num problema de classificação. Problema de regressão tem um número infinito, né? Contínuo, um valor contínuo de valores de resposta. Então, alguns dos algoritmos que a gente vai ver no curso, né, que a gente vai aprender a teoria e vai mexer com eles na prática, é K-nearest neighbors, que basicamente eu tenho as respostas de cada classe e eu crio uma linha que vai me segmentar do melhor jeito. E aqui,
parece meio óbvio, né? Meio trivial, mas imagine que a gente tem algumas classes que podem estar tendo meio que entrelaçado, né? Umas cruz verdes aqui no meio, né? Onde a gente não saberia dividir, colocar uma linha no melhor jeito. E também a gente só tem duas propriedades, né? Dois valores, x1 e x2. Muitas vezes a gente tem problemas com 10, 15, 100, 300 features, 300 valores de entrada. Então, qual que é a regra, né? Que na verdade isso aqui é uma regra, é uma reta que divide, né? Não sei se vocês lembram, e é muito importante, a gente vai ver isso também. A reta da curva, né? A gente vai ter um y igual a x mais b, que vai determinar essa reta. O que eu faço? Como eu descrevo uma linha, né? Ou um hiperplano que vai dividir n dimensões. Então, eu já estou falando bastante coisa que a gente vai ver no curso, mas é um problema bem complexo. Então, a ideia aqui é a gente utilizar valores históricos para poder separar valores no futuro. Árvores de decisão, a gente aqui quer justamente inferir regras, a gente implementa, existem algumas técnicas, né, para desenvolver árvores, né, mas a ideia é que eu quero dividir os meus dados de acordo com regras. Não sei se dá para ver muito bem aqui, mas tem... aqui tem marital status menor que meio. Então, aqui essa base era se era casado, solteiro, sei lá o quê. Então, se for casado, vai para um lado, se for solteiro, vai para o outro. Aí tem aqui, educação até o 12º grau. Se tiver educação, para cá. Se não tiver, para cá. Então, uma série, e aqui eu estou binarizando o dado, né? Se sim, se não, mas poderia ter um intervalo de dados. A ideia é criar uma regra desse tipo. E o bacana das árvores de decisão é que a gente consegue interpretar. Ele cria essa estrutura e a gente conseguiria ler as regras criadas por ele para segmentar os nossos dados, né? Então, essencialmente, a gente está segmentando os nossos dados e obtendo regras de segmentação para dados futuros. Quando um dado novo vier, imagina que ele está chegando aqui de maneira bem pictória, né? Chega aqui, ele vai passar por um caminho de regras até chegar à saída. E aqui a saída vai ser a saída que a gente tiver interesse na nossa base de dados. E a parte de rede de Bayes, um classificador de Bayes aqui. Aqui é bem interessante que ele pode utilizar conhecimento prévio, né? A gente pode criar uma rede desse tipo, mas é interessante implementar técnicas de aprendizado automatizado. E aqui a gente utiliza da estatística, né, a regra de Bayes, que é a probabilidade, né, condicionado. E, por exemplo, a gente consegue criar cada nó vai ter uma tabela bem grande com as probabilidades, né, de ocorrência, e a gente consegue ter a saída calculando as probabilidades condicionadas aqui. A gente não necessariamente precisa fazer tudo à mão, né, porque justamente quem lembra da parte estatística, né, sabe que a probabilidade condicional, a gente tem aquelas tabelas gigantescas. Então, a ideia é que a gente utilizar os dados para preencher essas tabelas com os dados, tá? A parte de não supervisionado é aquilo quando a gente não tem a resposta para os nossos dados. Então, imagine que a gente tem uma base de dados gigantesca com vários pontos que a gente não tem uma coluna que me fale uma resposta. Muitas vezes a gente tem um problema, por exemplo, quem trabalha com vendas, né, produtos, etc., a gente tem interesse de separar os nossos clientes, segmentação de clientes. Mas a gente vai segmentar de acordo com qual critério? Qual critério vai vir antes na hora de eu segmentar o meu cliente? Qual é o ponto que eu vou separar um tipo de cliente A ou cliente B? Ou quantos clusters ou quantos agrupamentos de cliente eu vou fazer baseando-se apenas nos meus dados, né? Muitas vezes eu não tenho essa resposta. Muitas vezes eu tenho uma ideia dessa resposta por conta do autoconhecimento da área que a sua empresa possa ter. Então, eu trabalho na área de sei lá, maternidade, venda de produtos para bebês. Então, a empresa que você trabalha possivelmente pode já ter uma ideia de quais são os tipos de clientes e quais são as regras, mais ou menos, que esses clientes têm de consumo. Por ser um problema muito estudado, tem muito tempo que esse mercado existe, e assim sucessivamente. Mas a gente não necessariamente precisa saber tanto disso, né? A gente pode criar
A gente pode analisar esses dados de uma maneira mais agnóstica, utilizando o aprendizado não supervisionado, onde a gente aplica algumas abordagens para fazer agrupamentos coesos entre os pontos de cada agrupamento, né? Então, essas estruturas ocultas, que, como eu disse, muitas vezes seriam inviáveis da gente identificar, né? Ou identificar as correlações. Então, a gente chama esse tipo de coisa, esse tipo de problema de clusterização, porque a gente quer criar agrupamentos. Então, aqui, imaginem que a gente tem, aqui é uma imagem que eu mesmo criei, né? Aqui dá para ver que tem bastante intersecção. A ideia aqui do K-means, que é dessa imagem, é tentar, da melhor maneira possível, segmentar um agrupamento A de um agrupamento B. E aqui eram pontos que, se eu não me engano, aqui era de uma maneira meio aleatória mesmo, mas muitas vezes eu tenho mais dimensões nesses pontos. E seria inviável separar. E aqui a gente consegue aplicar uma técnica que agrupa de uma melhor maneira. É uma técnica estatística. Se você aplicar essa técnica algumas outras vezes, pode dar algumas outras respostas, mas se a gente tentasse, né, seria inviável a gente tentar separar nessa nuvem central aqui o que faz parte de um agrupamento A de um agrupamento B. E aqui, pelo menos, a gente tem uma técnica embasada estatisticamente que a gente consegue ter um certo nível de confiança. O próximo aqui é aprendizado semi-supervisionado, né, que eu comentei, que é uma combinação desses outros dois, né? E a ideia aqui é tentar utilizar o máximo que eu tenho de informação possível. Por exemplo, se eu tenho uma base de dados que somente está parcialmente preenchida a coluna que eu tenho interesse. Então, sei lá, eu tenho 100 mil dados e apenas 1.000 dados estão categorizados, que eu queria usar aprendizado supervisionado. Mas com 1.000 dados, eu não conseguiria fazer um modelo bom. O que eu posso tentar fazer é utilizar uma técnica não supervisionada para fazer agrupamentos e tentar identificar desses agrupamentos as classes que eu tenho a resposta. E aí eu preencho, né, obviamente com uma certa chance de erro, né, um percentual de erro, eu faço a categorização da minha base utilizando uma abordagem não supervisionada. E aí eu utilizo a abordagem supervisionada para fazer o restante do meu treinamento. É uma abordagem válida também, e é chamada de semi-supervisionada. E a gente tem uma outra abordagem que é chamada por reforço. Esse aqui não lida necessariamente com bases de dados, mas também é aprendizado de máquina, porque a gente não tem regras necessariamente explícitas de ação ou de tomada de decisão. E esse é o mais, assim, é o mais táctil, assim, digamos assim, porque ele lida com agentes e ambientes. Então, a ideia é a gente criar uma regra de avaliação para um agente autônomo atuar. E ele vai atuar se baseando no que ele vê, no que ele observa do ambiente que ele está inserido. E aqui, esse tipo de linguagem que eu estou utilizando direciona bastante já a mente de vocês, eu imagino, para, por exemplo, jogos, onde a gente tem a inteligência artificial por exemplo, do bonequinho inimigo, que ele vai saber andar nesse ambiente, e se for, por exemplo, um jogo de tiro, ele vai saber andar, atirar, recarregar, se ocultar de mim quando eu aparecer. Então, não necessariamente eu preciso ter regras explícitas nessa inteligência para que ele interaja com esse ambiente e comigo. Utilizando abordagens de inteligência, de aprendizado de máquina por reforço, a gente consegue criar algumas regras genéricas com relação ao jogo em si, né, ao ambiente e às capacidades do agente, de modo que ele vá aprendendo com recompensas e penalidades, a famosa tentativa e erro. Uma vez que ele erra, ele é penalizado. Quando ele acerta, ele é bonificado. E com várias iterações desses processos, a gente consegue treinar de fato esse agente a andar nesse ambiente. E aí eu coloquei aqui já uma imagem prévia desse tipo de abordagem, que a gente tem um agente, aqui tem o Link, famoso joguinho, e ele tem algumas ações possíveis, algumas probabilidades dessas ações serem bem-sucedidas. Então, isso aqui é o nosso agente, eu defini meu agente dessa maneira, e esse é o meu ambiente, onde eu tenho barreiras, onde ele não pode passar, né? O quanto ele é penalizado por andar, ou seja, ele é penalizado por ficar andando erraticamente, os pontos de início e ponto de fim,
e o ponto de fim ele é bonificado com 1. Então, a ideia aqui é sortear ações para ele andar nesse ambiente, e as ações que tiver, a sequência de ações que ele obtiver mais pontos, ele vai tender a tomar essas sequências de ações. Ele vai tender a sempre obter a maior pontuação. E aqui é um exemplo genérico. Baseado nesse exemplo genérico, a gente consegue desenvolver já a resolução de problemas bem simples. E eu vou mostrar aqui para vocês uma aplicação real, não sei se vocês já conhecem esse vídeo, mas é uma implementação de aprendizado por reforço para ensinar um modelo computacional a andar. E ele aprendeu a andar sozinho, ele chegou a essa conclusão de andar. É bem engraçado. Não tem áudio, é só o texto mesmo. Então, o ambiente, né? O ambiente muda e tal, mas a ideia é que não foi programada uma regra para ele trocar passada, não foi criada uma regra para ele pular. Basta que tipo, o ambiente mostrou aquele obstáculo e ele aprendeu que ele tem que fazer aquele movimento para passar do obstáculo. A programação específica para esse problema, eu não sei nem se foi divulgado, né? Mas as regras são aquelas, baseado naquelas que eu mostrei para vocês. O ambiente é determinado de determinada maneira e o agente, o robozinho, tem algumas ações possíveis. Então, depois de vários processos de treinamento, ele aprendeu que ele tem que andar desse jeito aí. Bem engraçado, né? Alguma questão, gente? Por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês.